Graça e paz, igreja, mais uma quarta doutrinária que o Senhor nos concede e que possamos, mais uma vez, recebê-la como algo novo da parte do Senhor, onde a palavra dele, mais uma vez, se renova sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, né? Que o Senhor, de fato, venha ministrar aos nossos corações com a sua palavra, que é perfeita e alimenta a nossa alma, direciona as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés. Então, que você possa, de fato, priorizar este momento com muita reverência ao Senhor e o levando também com grande importância, né? Para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Vamos iniciar orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus, queremos te agradecer por este momento de estudo da tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós temos disponível em todo o tempo, Senhor. Nada nos impede, Senhor, de acessar a tua palavra. E ainda mais, Deus, nós te clamamos neste momento para que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, os nossos corações e nos esclarecer, Senhor, de forma plena aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um daqueles que acompanham este momento de estudo e que, de fato, nossas vidas elas sejam transformadas e aperfeiçoadas pelo poder da tua palavra, Senhor. É assim que eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo, do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, sabendo que neste capítulo especificamente, Jesus ele está direcionando, ali iniciou escolhendo, instruindo aqueles que foram escolhidos de uma forma tão distinta para pregarem o Evangelho de salvação de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade no bloco que se resume ao versículo 16 até o versículo 23. Espero que você, de fato, esteja organizado para este momento de estudo, com a sua Bíblia, se necessário, caneta, papel, mas que em todo o tempo seja o Espírito Santo do Senhor a falar contigo, a falar comigo, a ministrar aos nossos corações. Vamos fazer a leitura desses versículos, um por vez, e na medida que iremos lendo, a gente vai aprendendo um pouco, acerca do que cada versículo quer nos ensinar. Bem, o primeiro deles, versículo 16, e neste bloco especificamente, na versão que eu uso aqui de minha Bíblia, tem por título As Admoestações. E admoestações, na realidade, nada mais é do que uma advertência, um alerta, que alguém ela dá com o objetivo de trazer uma vigilância, de trazer, de fato, um condicionamento para que erros não aconteçam ou sejam corrigidos, para que no final de tudo, aquele objetivo de levar o Evangelho do Senhor Jesus venha a cumprir, de forma plena. Então, Jesus aqui ele está admoestando, ele está advertindo os seus discípulos a maneira como eles devem se comportar diante de determinadas situações e, claro, sempre se antecipando com precaução, com vigilância, para que eles possam levar a palavra do Evangelho de forma efetiva. Então, a admoestação é unicamente isso, é uma advertência, é um alerta para que estes discípulos seguissem. Então, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Neste versículo aqui, Jesus ele está advertindo os seus discípulos, mas também está sendo o mais transparente possível. Isso porque Jesus ele fala de uma forma muito direta o perigo que eles enfrentariam nessa missão
que estava lhe sendo dada. Então, ele faz essa comparação aqui, né? Ovelhas, lobos, né? Serpentes, pombas. Então, o que Jesus queria exatamente dizer, né? Dá para você imaginar o que seria ver ovelhas rodeadas de lobos? Eu acredito que sim, né, queridos? Se a gente considerar a cadeia, né, alimentar ali a natureza, né, dos animais, os lobos nesta cadeia estão bem acima das ovelhas. Os lobos, eles são considerados grandes predadores, fortes, ágeis, ao contrário das ovelhas, né, que são considerados animais inofensivos e até mesmo medrosos. Então, é mais ou menos isso que Jesus ele quis dizer, né, que os discípulos seriam essas ovelhas, estariam rodeadas de lobos. Mas, embora Jesus ele tenha feito essa comparação, né, que os discípulos nessa ocasião seriam as ovelhas, Jesus ele também alerta esses discípulos para que eles desenvolvam aptidões que o ajudariam, né, a contornar muito bem as situações que viessem a surgir. E Jesus ele os orienta para que eles sejam, assim como a serpente, prudente, né, vigilante, esperto, mas não de forma estrondosa, né, com grandes estratégias, mas de maneira simples e verdadeira, como das pombas. Então, embora Jesus ele tenha feito essa comparação com os animais, ele estava unicamente sendo transparente, né, explicando de uma forma que eles entendessem de forma mais clara, né, quem eles seriam nessa missão e o que estaria por vir. Jesus está sendo bem transparente. Versículo 17 diz assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Agora Jesus, ele revela, ainda que de uma forma bem implícita, quem seriam na realidade esses lobos, né, que estariam ali rodeando os discípulos. Estes seriam homens que simplesmente faziam parte até do ambiente ali das sinagogas, né, atuando com falsidade, com traição. Era sobre esses que Jesus falava. E caberia muito bem aqui a gente direcionar aos falsos mestres da época, aqueles líderes judeus que, ao invés de contribuírem, né, com a propagação do Evangelho de Cristo, eles se opunham, eles eram completamente contrários e faziam ali uma posição de perseguidores, né, dos discípulos de Jesus. Então, por esses homens é que os discípulos eles seriam açoitados, né, das próprias sinagogas. E açoitados está ligado a uma punição, a um castigo, né, que era feito ali com um instrumento de cordas e com tiras de couro, muito utilizado para bater, né? Então o açoite era ali, né, feito para castigar. E Jesus está falando ali que estes discípulos eles seriam sim expulsos, açoitados das próprias sinagogas. E isso daqui não foi diferente na vida do apóstolo Paulo, né, que sofreu açoites por muitas vezes, uma verdadeira perseguição. Então, era acerca desses lobos, destes homens que iriam perseguir e açoitar os discípulos, né, que levariam ali o evangelho de Cristo Jesus. Versículo 18. Acompanhe junto comigo. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, esta perseguição que Jesus fala, ela não estaria restrita unicamente ao ambiente ali das sinagogas, não estaria ali restrita
unicamente aos líderes judeus que se opunham ao Evangelho de Cristo, mas ela se estenderia também para o meio político ali da sociedade. Os líderes gentios também, representados aqui pelos governadores e pelos reis, também seriam aqueles que iriam perseguir, né? E os discípulos seriam levados à presença destes para serem julgados por suas ações. Então, essa perseguição, ela se estenderia, né, não só nos limites das sinagogas, mas também fora desses limites ali na sociedade política da época. Vamos ler agora, queridos, os versículos 19 e 20, que dizem assim: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Nesse momento aqui, Jesus, ao mesmo tempo em que ele alerta os seus discípulos do que estaria por vir, do que estaria por acontecer, Jesus, ao mesmo tempo, também os tranquiliza. Então, neste quesito aqui, esta antecipação dos fatos, né, o fato de dizer que eles seriam ali entregues e que eles não precisavam se preocupar com o que falar, não era unicamente para que os discípulos se preparassem previamente com argumentos de defesa, mas unicamente para que eles se sentissem seguros na certeza de que eles não estariam sós, mas o próprio Espírito Santo estaria ali lhes instruindo com sabedoria e com coragem. Então, neste momento, Jesus, ele deixa, ao mesmo tempo que os seus discípulos alertas do que estaria por vir, mas também deixa os seus discípulos tranquilos e confiantes de que eles não estariam só. Em relação a julgamento, em relação à defesa, ao que falar ou não falar, o próprio Jesus, ele passou, né, por este tipo de situação ali, quando ele estava passando por julgamento diante de Pilatos e diante de Herodes. A gente pode observar a sabedoria que Jesus ele teve ali naquele momento. Foi assim também com o nosso irmão Estevão, né, prestes a ser morto ali, ele apresentou a sua defesa completamente baseada na palavra do Senhor e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo. Então a gente vê esta situação, ela de fato acontecendo na vida daqueles que estavam ali dispostos a levar o evangelho de salvação. Vamos fazer agora a leitura do versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Bem, neste momento, a partir de então, né, destes versículos, a partir do 21 até o 23, tudo indica que esses versículos eles tratam de consequências futuras, coisas que ainda estariam por vir, não necessariamente ligados a esta missão específica, mas sim a uma revelação futura, né, das coisas que ainda iriam acontecer ao longo dos anos. Então, embora Jesus ele falasse aqui de perseguição, né, futura, de que esta perseguição ela aconteceria dentro da própria família, né, onde aqueles que se opunham a Jesus, eles iriam ficar contrários àqueles que viviam uma vida de lealdade a Jesus. Jesus ele também passou por isso em sua época, né? Jesus ele passou por perseguição na sua própria casa, na sua própria cidade. Isso porque a palavra nos revela em João, capítulo 7, versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele, né? Então, a própria família de Jesus ali, por meio de seus irmãos, não acreditavam naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava.
A palavra do Senhor também revela que diante das multidões, Jesus ali, os discípulos, eles não haviam nem como parar para comer, para descansar. Os parentes de Jesus, eles saíram em direção a Jesus para prendê-lo, né? Pois eles diziam, está fora de si. Então Jesus, ainda nesta época, ele enfrentou sim perseguição dos seus próprios familiares, né, da sua própria casa, sem contar também na sua própria cidade. Então Jesus, ele deixou este alerta que os discípulos eles passariam por este tipo de perseguição em tempos próximos, talvez ali como o próprio Jesus ele passou, mas também em tempos futuros, né? Como também a gente pode perceber nos tempos atuais, né? Os sinais do tempo, o que de fato tem acontecido é o que a palavra já havia revelado neste período. Agora vamos fazer a leitura do versículo 22, que diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, este será salvo. Então, mais uma vez aqui, Jesus ele não está se detendo unicamente a esta ocasião, a esta missão específica, mas Jesus está falando aqui que aqueles, né, que levariam o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho de salvação, eles seriam odiados por serem leais a Jesus. Então, Jesus, ele sabia que os seus discípulos, eles poderiam ser tentados a desistirem de acordo com essas perseguições. Mas Jesus os encoraja, né? Jesus fala ali para que eles não desistam, mas que eles persistam, perseverem até o fim. E o fim que Jesus está falando aqui não é o fim desta missão, como eu falei, desta missão específica, mas sim o fim da vida daqueles que servem a Cristo. Isso inclui até nós nos tempos de hoje, né? Para que nós possamos nos encorajar, perseverar, não desistir, porque vale muito a pena servir ao Senhor. Embora sejamos odiados em viver a vontade de Jesus, né? Odiados não só pelos de casa, né? Como acontece em algumas ocasiões, mas principalmente pelo mundo, né? O mundo nos odiará, o mundo nos odeia na medida em que nós servimos e fazemos a vontade do nosso Senhor Jesus. Mas ele nos alerta, né? Coragem, persevere, não desista, porque aqueles que perseverarem sim até o fim, estes serão salvos. Então, esta palavra cabe muito bem não só no período em que foi revelada aqui aos discípulos nessa ocasião, mas também até os nossos dias de hoje. E agora, para finalizarmos, versículo 23, que diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então Jesus aqui, né, ele revela, ele orienta para que, se os discípulos permanecessem numa cidade, e naquela cidade houvesse muita perseguição, ou seja, resistência à palavra ali ministrada, eles não perdessem tempo ali, né? Eles fugissem para outra cidade e ali levassem o evangelho de Cristo Jesus. Mas precisamos entender que ao final, né, o que a gente lê aqui, digo isto para que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, também está direcionando para uma revelação futura. Até porque quando os discípulos eles finalizaram esta missão aqui, não havia tempo ainda de Jesus ter passado pela morte de cruz e haver ressuscitado para que ele pudesse ressurgir, né, ali diante de seus discípulos. Então, esta palavra, né, ela também se revela a questões futuras, né, que são mistérios da palavra do Senhor, e trata-se, sim, de algo que ainda estaria por acontecer, também direcionando-se aqui também à segunda
a segunda vinda de Jesus, né? Então, mesmo sendo uma orientação para aqueles tempos, acerca de não permanecerem muito tempo naquela cidade em que houvesse resistência e perseguição, ele também fala aqui de algo futuro, né? Que tudo seria cumprido de fato quando o Filho do Homem ele retornasse, ele voltasse. E isso também está ligado à segunda vinda de Jesus. E diante desses versículos lidos, irmãos, a gente pode sim extrair algumas lições muito preciosas para as nossas vidas. A primeira delas, né, e trazendo, claro, para o nosso ambiente atual, né, o campo missionário, a missão que também recebemos por parte de Jesus, o ide, pregar o evangelho a toda criatura e em todos os lugares. Então, isso também cabe para o nosso atual contexto. Diante de cada um desses versículos, a gente pode, em primeiro lugar, aprender que, havendo disposição e obediência ao chamado, Jesus te capacitará. Ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta como uma ovelha inofensiva em meio a lobos, o Senhor, Ele te capacitará. Ele nos capacitará. E a própria palavra nos orienta, né, de que forma nós devemos proceder. Então, que possamos viver e pregar o Evangelho com essa disposição, em obediência ao chamado, ao comando que Jesus nos deu. E com certeza, Ele nos capacitará. A segunda lição que podemos aprender é que não desencoraje pelas decepções da caminhada. Bem, queridos, é fato que as perseguições elas são presentes sim na vida daqueles que deixam de lado a sua própria vida, renunciam à sua vontade e vivem uma vida para Cristo. Mas a palavra do Senhor ela nos orienta, não desencoraje diante das decepções na caminhada. Talvez essas decepções elas aconteçam dentro da nossa própria casa, talvez essas decepções aconteçam dentro da própria igreja, mas não desencoraje. Continue firme, fitos no alvo, os olhos fitos no alvo, que é Jesus. A terceira lição que nós podemos aprender é que a perseguição ela fará parte sim das nossas vidas, mas nós devemos confiar no Senhor, porque Ele mesmo nos guardará e nos conduzirá. E nós podemos perceber, né, na vida de tantos e tantos missionários que têm, de fato, colocado, né, dedicado a sua vida à missão de levar o Evangelho em meio a países que têm uma perseguição tão intensa, né, eles estão ali arriscando suas próprias vidas, mas eu acredito que a confiança no Senhor Jesus, né, é que faz com que eles se sintam seguros nessa missão de levar as boas novas, porque é o próprio Senhor quem os guarda e quem os conduz, e não é diferente também em nossas vidas. Então, que possamos confiar no cuidado e no direcionamento do Senhor. E, em quarto lugar, persevere, não desista, porque aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Vale muito a pena, irmãos. Vamos deixar de fato, deixando para trás as coisas que ficam para trás e olhando para o alvo, né? Seguindo rumo a Cristo, né? Levando o seu evangelho, sabendo que todas essas coisas passarão, ficarão para trás e um dia estaremos face a face com o nosso Senhor. Ele virá buscar a sua igreja. Então, que possamos perseverar e não desistir. Que este pequeno estudo desta noite possa, de fato, encher o nosso coração de disposição, de alegria, mesmo diante dos perigos, né, que nos acompanham
em levar este evangelho, né, mesmo nas renúncias que necessitamos fazer, vale muito a pena, irmãos. Um alto preço foi pago por cada um de nós, e que essa consciência, né, esta alegria revelada pelo próprio Espírito Santo possa nos conduzir dia após dia, né, sabendo que o próprio Jesus nos capacita, sabendo que nós não devemos nos deixar levar pelas decepções da caminhada, sabendo que, embora perseguidos, precisamos confiar no cuidado e no direcionamento do Senhor, perseverando dia após dia, porque Ele é conosco. Que Deus abençoe a sua vida e que você, de fato, possa carregar a verdade desta revelação, desta palavra, no teu viver, né? Aplicando em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe e derrame de sua graça e da sua paz. Amém, queridos.